Olá, crianças, tudo bem? Nossa história de hoje é esta daqui. A arte de conviver com Gustavo Ocão. Quem escreveu essa história, na verdade, foram 3 autoras. Carmen Beatriz Neufeld, a Isabela Maria Freitas Ferreira e a Juliana Maltoni. A editora é a Sinopsis. Vamos acompanhar Gustavo Ocão nessa história? Este é o Gustavo. Ele tem 9 anos e adora brincar de carrinhos e de comer batata frita. Ele passa muito tempo no seu quarto brincando com as pistas de corrida e com os carrinhos. Ele às vezes chama seus amigos para brincar, mas gosta também de ficar um pouco sozinho. Ele tem uma irmã mais nova, que muitas vezes entra no quarto e acaba desmontando seus brinquedos. Ele acaba ficando muito bravo, mas não fala nada. Ele não gosta que ela fique chorando e fazendo barulho. Então chegou o final de semana e Gustavo soube de uma notícia. Seus tios e os seus primos iam passar as férias na casa dele. Sua mãe falou então que o primo, que tem a mesma idade que ele, ia dormir no seu quarto. E ele também tinha uma prima, igual a sua irmã, pequena. Gustavo não gostou nada dessa notícia e ficou pensando: e agora? Será que vou passar os próximos dias sem poder brincar? Será que as 2 crianças pequenas vão desmontar os meus brinquedos? Gustavo estava no seu quarto brincando com seu carrinho, quando a sua mãe chegou e disse: Olha, meu filho, chegaram os seus tios e os seus primos. Vamos lá cumprimentá-los. Gustavo então disse: que chato! Mas desceu, cumprimentou e logo voltou para o seu quarto para continuar brincando com o carrinho. Mas nisso, o seu primo veio atrás para guardar as malas, pois ia dormir no mesmo quarto que o Gustavo. Quando seu primo viu no quarto do Gustavo a brincadeira de carrinho, ele logo foi mexendo no carrinho, montando uma pista diferente do jeito que o Gustavo tinha montado. Gustavo não gostou nada disso. Gustavo, então, começou a ficar com o rosto vermelho. E logo a sua irmã pequena e a prima entraram no quarto. Quando entraram, pisaram logo na pista de corrida e os carrinhos do Gustavo. Gustavo, que já estava com o rosto vermelho, ficou com tanta raiva e disse: saiam daqui! Explodiu. Assim que o Gustavo fechou a porta do quarto, virou e viu que o seu primo já tinha montado uma outra pista de corrida. Gustavo não queria que o primo montasse a pista de corrida. Ele queria que fosse montada do jeito que ele tinha deixado, não de outra maneira. Ele não queria. Nesse momento, a mãe de Gustavo entra no quarto e diz: Deixem as pequenas brincarem com vocês também aqui dentro. Gustavo não gostou nada disso e antes que falasse alguma coisa, resolveu dar uma volta no jardim para ver se a raiva ia embora. Mas quando ele foi calçar o tênis, seu tênis favorito estava furado, bem no dedão do pé. Gustavo então começou a gritar: não! Meu tênis favorito! E assim ficou chorando e gritando, chamando a atenção do seu pai, que estava ali perto e ouviu. Seu pai chegou e o chamou para conversar. Sentaram embaixo de uma árvore e ali Gustavo começou a explicar tudo o que estava incomodando. Eu não gosto quando meu primo mexe nas minhas coisas, eu não gosto que ninguém mexa nas minhas coisas.
Eu não gosto que a minha prima e a minha irmã, que são pequenas, desmontem os meus brinquedos. Só que eu não consigo falar com as pessoas sobre isso. Eu fico guardando tudo dentro de mim e quando eu vejo, a raiva chega e acabo explodindo. Seu pai, então, começou a explicar para o Gustavo que conviver com as pessoas não é fácil. Cada um tem o seu jeito, sua maneira de se comportar, de se vestir, e é assim que devemos respeitar as pessoas. Mas, para isto, é importante nos conhecer, nossos pontos fortes e pontos fracos, nossas habilidades e limitações, nossas emoções e aquilo que gostamos ou até do que não gostamos. Seu pai, então, pediu para que Gustavo fechasse os olhos, deixasse o vento soprar no rosto dele e ouvir o canto dos pássaros. Gustavo gostou tanto desse momento e foi se acalmando. E assim, mais uma vez, o seu pai explicou que é bom parar um pouquinho dessa maneira e observar tudo que está acontecendo à nossa volta. Assim, conseguimos nos relacionar com as outras pessoas de maneira bem fácil. Gustavo então percebeu e disse: Ai, acabei ficando com raiva e não prestei atenção que não falei para o meu primo que eu não gosto que mexam nos meus brinquedos. Como que ele ia saber? Seu pai então respondeu: Ter raiva de algumas situações é normal, mas precisamos entender o porquê isto está acontecendo e não descontar a raiva em outras pessoas. Você precisa dizer aquilo que está incomodando, aquilo que está pensando, pois ninguém sabe o que se passa na sua cabeça se não falar. Gustavo então disse: Ai, pai, ainda tem a minha irmã pequena e a minha prima que é pequena que ficam desmontando as coisas. Mais uma vez, seu pai explicou sobre isso. Quando você era menor, você também gostava de brincar com seus primos mais velhos. E eles sempre deixavam. Às vezes, temos que ter paciência, porque muitas vezes elas só querem ficar pertinho de vocês, pois gostam de vocês. Você deve ser mais flexível. Sabe uma mola? É assim que devemos ser. Esteja aberto para conhecer novos jeitos e brincadeiras, tá bom, meu filho? Gustavo então disse: Verdade, pai. Obrigada por conversar comigo. Esse meu jeito de não falar o que estou pensando estava me deixando muito incomodado. Vou tentar ser essa mola, bem flexível. E assim, Gustavo saiu correndo para brincar com seu primo, sua prima e a sua irmãzinha. E essa foi a história A Arte de Conviver com Gustavo o Cão. Gustavo passou por muitas dificuldades para conviver com seus primos, não é verdade? Bom, a psicóloga Fabiane vai conversar com vocês e fazer algumas reflexões sobre essa história. Eu espero que vocês tenham gostado e até outro dia. Tchau, tchau! Oi, pessoal! Mais uma história muito legal contada pela tia Ive, A Arte de Conviver com Gustavo o Cão. Eu gosto muito deste livrinho e toda vez que eu leio este livro, eu aprendo coisas diferentes com o Gustavo. Então, vamos pensar um pouquinho na história? O Gustavo, ele gostava de brincar sozinho ou gostava mais de brincar com os primos e com a irmã? O que você lembra ali da historinha? Gostava de brincar sozinho, de fazer as coisas do seu jeito. Não gostava de receber a visita dos primos, né? Ele sabia que eles podiam fazer bagunça no seu quarto, podiam fazer coisas diferentes na sua pista de carrinhos. Ele não gostava muito dessa ideia, né?
Tem crianças que adoram brincar com os primos e deixam os brinquedos espalhados, né? E não tem problema nenhum com isso. Outras crianças já são como o Gustavo, já preferem ficar sozinhos, brincar do seu jeito, deixar o seu quarto organizado do seu jeitinho, né? Como é que você é? Você acha que você é mais parecido com o Gustavo ou não? E será que o Gustavo teve que aprender alguma coisa diferente ao longo da história? O que você lembra que ele teve que aprender? Ah, muito bem! Teve que aprender a dividir os brinquedos, a aceitar o ponto de vista do primo, a aceitar que o primo fazia coisas diferentes com aquela pista de carrinhos, não é mesmo? É isso mesmo. O próprio título do livro, ele já nos ensina, né? Porque o título diz A Arte de Conviver. Para que seja, né, uma arte de convivência, a gente vai ter que aprender a ter flexibilidade, aceitar o ponto de vista do outro. Olha aqui, a tia Ivy mostrou lá uma molinha também, né? Molinha significa o quê? Que ela tem flexibilidade. Se ela ficar só durinha assim, ela vai deixar de ser uma molinha, certo? Ó, ela vem pra cá, ela vem pra cá, né? Ela se adapta, ó. Assim é o nosso comportamento também. Muitas vezes a gente vai ter que aprender a ser mais molinha, a ser o quê? Mais flexível. Aprender a dividir brinquedos, aceitar outras brincadeiras, fazer coisas diferentes da que a gente faz o tempo todo, né? Isso tudo a gente aprende com esse livrinho do Gustavo, não é mesmo? Algumas coisas que nos ensinam a ser mais flexíveis, por exemplo, são ter mais paciência com as outras pessoas, com os amigos, a gente se colocar no lugar do outro para entender que tipo de brincadeira que ele quer fazer, experimentar um pouco a brincadeira do outro. Às vezes pode ser até legal e a gente achava que não era. O Gustavo nos ensina, né? Tantas coisas legais. E o pai do Gustavo, que bacana que ele foi. Conversou tantas coisas interessantes com o Gustavo. Que bom quando a gente tem um adulto do nosso lado para nos orientar também, para fazer com que a gente pense de um jeito diferente, para fazer com que a gente se acalme, né? Porque muitas vezes a gente não consegue perceber as nossas emoções, o quanto a gente está com raiva de coisas que aconteceram, né? Então este livrinho, ele é bacana por isso, por quê? Porque ele vai mostrando que várias situações foram acontecendo até aquela emoção explodir. Outra coisa que o pai do Gustavo conversou muito com ele foi de o Gustavo conhecer as coisas que ele gosta, as qualidades que ele tem, valorizou muito as qualidades do Gustavo, não é mesmo? E também mostrou para ele que a gente precisa entender as outras pessoas, no caso ali, os primos e a irmã. E dizer, né, ele ensinou também que a gente precisa falar para as pessoas aquilo que a gente não gosta. Então, quantas coisas que o Gustavo aprendeu com esse episódio, né? Foram coisas bem importantes que aconteceram. Olha só, uma visita dos primos, uma visita de familiares, provocou tudo isso de reflexões, né? Então, eu quero que vocês também pensem. Pensem se vocês são mais como o Gustavo ou não. Vocês preferem tudo do jeitinho de vocês ou não? Ou vocês estão já exercitando aquela molinha, né? Será que eu sou mais molinha ou eu sou mais como o Gustavo, que quero tudo do meu jeitinho? São coisas que a gente pode pensar, né? E vamos buscar então exercitar a arte de conviver na nossa vida também. O que eu posso fazer diferente? O que eu consigo mudar para que a minha convivência seja melhor ainda com os meus familiares, com os meus amigos? Então, espero que vocês façam esses exercícios. Até a próxima história, então. Um grande abraço da Tia Fábio.